E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 10, que é o 7º selo, a gente leu o 8, mas o 10 é o 7º selo. O 8 anuncia, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Apocalipse 10, 8 a 11, e a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhes que me deste o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eterno Deus, querido Pai Celestial, abençoa teus filhos através da internet, abençoa nós reunidos aqui. Muitos irmãos não puderam chegar, o Senhor sabe os motivos, mas o Senhor tem uma bênção toda especial para todos que estão aqui e os que estão através da internet e os que vão ouvir esta gravação. Usa esse pouco de pó nas tuas mãos como o Senhor queira usar. A tua palavra, ela é a solução para os nossos problemas. Nos ajuda, Deus. Eu estou entregue, rendido a Ti aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nós vamos continuar no assunto. Me faz lembrar o irmão Brana pregando a carta aos Hebreus. Foram muitas mensagens, Ele pregou a adoção também, foram muitas mensagens, era um tema só. Os selos também foram muitas mensagens. E nós hoje vamos continuar aquilo que estamos falando de Bom Jesus ontem. Porque a mensagem, ela não está na direita nem na esquerda, ela é o centro, diz o profeta. Aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, ele diz: nós estamos no centro do caminho. Se você ainda não chegou no centro do caminho, você tem que chegar. Às vezes nós temos muitas perguntas, e na verdade temos muitas perguntas,
perguntas sobre o 7º selo, 7 trovões, perguntas sobre casamento e divórcio. E eu, como venho aconselhando vocês através da internet, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, que você vai até o YouTube, coloca o nome da mensagem. Você quer saber sobre casamento? Você coloca casamento e divórcio, Osmar Rodrigues Costa. E ali vai aparecer uma série de mensagens. Tem as mensagens do irmão Brana também, sobre casamento e divórcio. Mas o anjo do rapto vai te dizer o que você realmente quer saber. Aí você ouve. Se você não encontrou o suficiente, fale comigo, que eu vou te mandar uma série de pregações do pastor Osmar para te ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. O livro, às vezes, a parte é doce, como lemos aqui outras vezes, é bem amargo, e você não pode jogar fora o remédio, né? Você não pode colocar o remédio debaixo da língua, você tem que engolir. Você tem que engolir para o organismo trabalhar e você ficar curado. E então, nós temos hoje, pela graça de Deus, somos o povo mais privilegiado da terra. Lembrando São Mateus capítulo 12, Jesus disse que muitos profetas e justos desejaram ouvir, ver o que nós vemos e ouvir o que nós ouvimos, e eles não puderam. Eles apenas viram em visões. Nós estamos vivendo nesse tempo tão glorioso. O mundo gentil eles nunca tiveram um profeta. O povo judeu tiveram muitos profetas. A um eles mataram, perseguiram. Isso é que a Bíblia relata sobre os judeus. O que eles fizeram, os profetas que foram enviados. A nós Deus enviou um. O William Marion Brana, para nos revelar a palavra, para nos tirar do enredo, da confusão. E a noiva, a esposa, como ela é profeta, nós temos percepção profética, porque se nós não temos percepção profética, nós vamos ficar confusos, né? E João vem para representar a noiva, né? E a noiva é o ministério quíntuplo. Então, se João está representando a noiva, João é o quíntuplo ministério. Nós vemos que as coisas são tão simples para poder a gente entender, podemos crer. Hoje é um culto de Santa Ceia, mas eu achei tão lindo, tão maravilhoso esse tema, que o irmão Brano diz na mensagem do Desvelar de Deus. Eu estava lendo no Pão Diário hoje e procurei aqui. Ele mandou ficar longe da coluna de fogo, né? Aí, aqueles que se tentaram aproximar, tentaram ser um Moisés, Deus os destruiu. Há uma coisa na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o profeta diz, uma coisa importante, uma das coisas mais importantes que devemos dominar. Agora lembre-se disso, especialmente vocês jovens pregadores, igualmente membros. Há uma coisa que temos que dominar, se esperamos cumprir o desejo de Deus em nossa vida. Isto é, devemos dominar o pensamento da habilidade humana, aonde nós temos que nos... Aí você se rende a Deus. Como 1 Pedro 5, versículo 6, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo te exaltará. A mão de Deus é o ministério. O ministério é esta mensagem. Esta mensagem. Essa mensagem é a coluna de fogo. É um ministério quíntuplo. Porque veja só, a mensagem que Billy Graham pregou, hoje tem postagem na internet, às vezes a gente compartilha, mas aquela mensagem
ela cega. Às vezes você acha bonito as pregações de Billy Graham, mas foi para cegar os sodomitas. A mensagem de Oral Roberts é a mensagem que cega. Ela não abre os olhos. A mensagem que abre os olhos é a de Elohim. É do sétimo anjo, é que abre os seus olhos. Essa é a mensagem que abre os seus olhos. Então, o domínio, você possa dominar a sua habilidade humana, o seu acho, que você pensa, e se sujeitar a Deus, se render a Deus, humilhar perante a potente mão de Deus. A mão de Deus não tem 6 dedos, né? Só a mão de Golias. A mão de Deus tem 5 dedos. O ministério são 5 ofícios. São ofícios, não são 5 homens. São 7 homens, 7 eras da igreja, 7 mensageiros. Esses mensageiros, só 2 eram profeta. Então o ministério quinto estava completo só em 2, Brana, Paulo e Brana. Às vezes a gente pensa que a gente sabe essas coisas quando não sabemos. Às vezes nós estamos avançando muito e deixamos as coisas tão simples lá para trás. O irmão Brana fala em coisas simples, que você não pode tropeçar nas coisas simples, porque Deus está em coisas simples, e às vezes a gente procura coisas muito grandes. Assim é o mundo, né? E o pensamento, aqui o profeta fala do corpo, espírito e alma nessa mensagem. Se chegamos a um lugar onde pensamos que podemos fazer isso com nossa própria inteligência e habilidade, devemos dominar isso de tal forma para que possamos nos livrar dessa coisa e colocarmos ao lado, para que assim Deus possa nos usar. Para o irmão Brana foi muito difícil, como o irmão Dani Hani. Quando ele estava na Palestina, ele deitou dentro do túmulo de Jesus, túmulo vazio, e ele disse: quem me veio à mente? Irmão Brana. Irmão Brana me veio na mente. Ele disse: como é difícil para o irmão Brana enfrentar esse mundo, né? Com a sua pregação, um inglês caipira, mas Deus trabalhando através daquele inglês caipira. E ele disse que quando ele estava ali no Monte Caveira, no Gólgota, ele achou uma pedra. Como ele trabalhava com pedras, ele fez umas abotoaduras, e naquelas abotoaduras parecia um risco vermelho, né? Como fosse sangue. Então veio na sua mente o profeta, e ele disse como é difícil para ele. Como é difícil para o cristão também, que crê nessa mensagem, que todo mundo é contra. Aonde você vai, são contra. E quão difícil. Agora, você tem que se render aos seus próprios pensamentos, às suas habilidades humanas, se sujeitar debaixo da potente mão de Deus, o que está sendo difícil hoje, para as pessoas se sujeitar. Aí eles dizem que o play é uma doutrina, tenta usar a própria voz do pastor Osmar para fazer isso aí. Gente, nós temos que ter Bíblia, nós temos que ter mensagem para poder provar o que nós estamos crendo. E o que nós também não cremos, nós temos que provar pela Bíblia e a mensagem. É que as pessoas, elas não são sujeitas. Você sabe que o filho, a correção vem para o filho. O que não é filho, ele não aceita a correção. Deus nos colocou em um lugar hoje de alimento, de se alimentar, de se sujeitar à sua palavra. Se sujeitar. A sujeitar, mas a voz de Deus está na esposa, somos nós.
Nós somos ajudantes, nós apontamos a voz, nós apontamos o alimento. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu tenho uma mensagem. Não, só tem um que tem uma mensagem. Só tem um que Deus escolheu, como nos dias de Paulo. Não foi fácil para Deus encontrar. Veja, Deus não encontrou, ele não encontrou em Filipe, ele não encontrou em Mateus, o homem, para poder ser o mensageiro aos gentios. Ele não encontrou neles. Ele não encontrou em nenhum dos apóstolos para ser mensageiro aos gentios, para ser o mensageiro da primeira era da igreja. Ele encontrou um perseguidor chamado Saulo de Tarso, aquele que estava colocando os cristãos na prisão. Deus disse, não, esse aqui é o meu vaso. Já estava escrito em Isaías. E o perseguidor passou a ser perseguido depois. Aí Deus achou o homem. E quando Deus achou o homem, eu estava lendo até a história, ali no livro de Atos, a igreja não acreditou nele. Não acreditou na conversão dele. Veja, aquilo que Deus faz é contrário ao próprio pensamento da igreja, porque a igreja não estava rendida à palavra. A igreja estava pensando que Deus estava só no Pentecoste, que Deus não tinha avançado. Aquilo ali foi só a palha. O grão foi Paulo. Então ele disse, e fazer uma rendição completa. Não podemos usar uma habilidade. Porque há muitos homens hábeis, com capacidade, bons pregadores, faz vir fogo do céu à terra. Isso diz a Bíblia. Mas não pode se render. Aí você encontra um homem daquele na rua, numa loja, e você pergunta para ele sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca se rendeu nem ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o mesmo batismo do Papa, dos assembleanos, e é um homem poderoso. É um homem que ele passa o paletó, as pessoas caem. Aí chega o momento dele se render e se humilhar diante da potente mão de Deus. Você pensa que foi fácil para mim? Foi fácil para o pastor Joaquim no seu tempo? Uma enorme de uma igreja, chegou os livros da mão dele, do irmão Brana. E ele disse que ele colocou aqueles livros na estante onde estavam os livros apócrifos. Ele era um grande homem no Brasil, conhecido em Goiás. Um dia o Espírito Santo mandou ele ler os livros que ele achava que era apócrifo, e era a mensagem do profeta de Deus. Aí ele tinha que se render, ele tinha que se humilhar perante a potente mão de Deus, se encurvar e se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, crer na deidade. Você pensa que foi fácil? Para mim foi a mesma coisa, sair de uma denominação e encontrar esta mensagem. Depois dessa mensagem, encontrar Apocalipse 10, 8 a 11, trazida através de um vaso tão simples, quando eu vinha de um grupo de grandes dignatários, homens, o Ministério de Goiânia, o ministério que já tinha morrido, e escutar um CDzinho, apertar o play, e dizer, meu Deus, estou errado, a verdade está aqui. O irmão Lindomar estava me falando no escritório ali, do irmão que passou o CD para ele. Ele imediatamente acordou. Da mesma forma vocês, agora, só que a gente tem que se render. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Às vezes a pessoa sobe alto demais,
né? E o que ele está procurando lá em cima está aqui embaixo, e tem que descer, porque a maneira de subir é descendo. Aí você tem que se render. Aqui diz o profeta: temos que fazer uma rendição completa. E venha a Deus. Você tem que render a Ele corpo. Se é a mulher, ela para de cortar o seu cabelo, tem que render o corpo. Usar slack. Aqui, meus irmãos do norte, é calça comprida. Tem que se render. O homem vai se render a Deus. Na parte do casamento. Alma e espírito. O espírito tem 5 avenidas: razão, memória, afetos, arrazoamentos, pensamentos. Não é mais seus pensamentos. Não, você não agora é o pensamento de Deus. Não é as suas razões. Tem que sacrificar as razões também. E São Paulo vem e disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Se render é como marido e mulher. Um tem que se sujeitar ao outro, porque a letra mata. A Bíblia disse: marido, amai as vossas mulheres. Não diz: mulheres, amai os vossos maridos. Diz: mulheres, sujeitai-vos a eles, como ao Senhor. Como você sujeita a Deus, sujeita a Ele. E o marido, ame a sua mulher. Por isso, no casamento, você tem que orar muito, que até que a morte te separe. Aí você diz: mas eu não consigo viver mais com ele. Essa aí foi sua escolha. É a sua escolha. Deus vai reconhecer a sua escolha. Não é o assunto que nós estamos entrando. Estamos falando de rendição. Tudo que você renda a Deus. Estamos falando de ministério. Temos que nos sujeitar ao ministério. Nós estamos no ministério da esposa, não é no ministério do pastor João Bispo. Não, é o ministério da esposa. O ministério da esposa é Efésios 4:11. Nós chegamos um momento hoje da mensagem, depois da partida do pastor Osmar, que está ficando amargo o livro. Nós tivemos um momento que era tudo doce, hoje é amargo. Hoje é amargo o livro. Deus está curando tudo. Ele está trabalhando no corpo, no espírito, na alma. É um tempo de redenção. A este ministério, o quinto é o 7º selo. O 7º selo é brana. E Deus falou com Moisés, com o povo, para não seguir a Moisés naquela coluna de fogo. Mas todos, estou no desejar de Deus 158, queria ser um Moisés. Foi o caso de Datã, Coré e Abirão, que a terra abriu a sua boca. Vocês estão morrendo com a letra. Preciso do Espírito para manifestar essa letra. Moisés pensa que ele é único. E era. Tudo que era Deus estava nele. Aqueles 70 eram seus ajudantes.
Sétimo selo, o irmão Brana disse, quando essa fita, falando do sétimo selo, tiver em circulação, será motivo para muitos dizerem: o irmão Brana está querendo ser profeta. Mas ele era o quíntuplo. Paulo era o quíntuplo. Agora, por quê? Eu não vou segurar vocês muito, porque temos a ceia. Mensagem Espírito de Verdade, 18 de janeiro de 1963, parágrafo 25. E um dos grandes problemas para Deus, ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu controle. Ele tinha que encontrar alguém. Veja, eles tiveram o Pentecoste, o avivamento do Pentecoste, mas Deus estava em busca de alguém. Mas não tinha Pedro, não tinha os 12. Não, mas os 12 não era para evangelizar o mundo. Deus tinha uma mensagem para o mundo gentil. Deus tinha 7 eras da igreja. Ele estava buscando alguém que ele pudesse colocar ali os 5 ofícios. Ele encontrou Saulo, o perseguidor. Ele estava buscando alguém, encontrou Moisés. Moisés o encontrou na sarça. Ele estava buscando alguém, encontrou Brana. Começou a conversar com ele desde os 7 anos de idade. Ele estava buscando alguém para falar aquilo que ele proibiu Brana falar. Encontrou João. E colocou os 5 ofícios nele. Ele só precisa de um homem. Só precisa de um vaso para botar os 5 ofícios. Porque é o ministério completo. Porque depois da morte de Paulo, o quinto não estava completo com aqueles 5 homens. O quinto só ficou completo quando vem Brana. Depois da morte de Brana, vem a esposa, representada, porque ela não pode pregar. É onde os ministros se enganam e dizem: não, nós escutamos e trazemos a mensagem. Você vai levar esse povo tudo para a grande tribulação. Se você não mostrar o alimento, a voz, porque a fé vem pelo ouvir, e o rapto é fé, novo nascimento é fé, isso é ensinado pelo nosso profeta. Você tem que ouvir a voz aonde estão os 5 ofícios. Olha o que diz o irmão Brana: ele só precisa de um homem. Só um. O que estamos fazendo aqui? Anunciando essa voz, anunciando esse quíntuplo, dizendo para o povo onde é que está o alimento. Nosso povo tem problema de casamento e divórcio, tem dúvidas sobre 7 trovões, está tudo na internet. Passa a semana escutando de novo, escuta. Como diz o pastor Osmar, aperta o play, não entendeu, aperta de novo, vai até que Deus vai te esclarecendo. Eu tenho muito parágrafo aqui, mas isso aqui me chamou a atenção agora. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Paulo, Irineu, Martim. Aí você está pensando que é você? Não. Eu pensar que é eu? Não. Eu encontrei o homem. Foi que a samaritana disse: eu encontrei o homem que me disse tudo que tinha feito. Você encontrou João?
A voz, o homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. Lutero era um, mas o quinto não estava completo em Lutero, porque ele não era profeta. O quinto não estava completo em Wesley, porque ele não era profeta. Ele era um grande apóstolo, pastor, pregador, evangelista, doutor, mas não era profeta. Quando encontrou Branham, o quinto estava completo, que era profeta. Depois de Branham encontra João, o quinto ficou completo. Foi onde nós fomos esclarecidos, saímos do enredo, da confusão. Ele só quer um. É tudo que precisa. Gente, eu não escuto A, B, não, eu escuto o centro. Eu escuto a voz que me tirou do enredo. Eu vou escutar essa voz até o fim, porque essa voz vai me chamar lá em cima. Ele faz apenas, veja só, porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Agora, eu digo aqui que eu sou o quinto, o outro também diz que é o quinto. Um crê de um jeito, não. Se você vê Efésios 4, diz ali um só batismo, fala da unidade da fé, um só Deus, um só, tudo. Uma só ideia, a ideia de Deus. Você vê que João, quando ele fala, é a mesma coisa de você ouvir Branham. Só que João esclarece o que foi revelado. A gente vai trazendo aos pouquinhos e vai ficando esclarecido para você através da internet, né? Para você aqui, vai esclarecendo. Ele só quer um, é tudo que precisa. Ele não diz Pedro e João, não, ele chamou um só. Pedro era o porta-voz no dia de Pentecostes, não era João, nem Mateus. E é onde nós aprendemos a ouvir uma voz. Ele faz apenas um. Representa-se através dessa pessoa. Veja, o quinto é Deus, é a esposa, é o seu corpo. É representado, veja, João representa o quíntuplo. O quinto é o sétimo selo, tudo está nele, em um. Ele nunca fez diferente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus assim te abençoe. Eu creio que Ele aos poucos vai nos esclarecendo, não é verdade?